É isso aí, galera, tudo bem? Bom dia, bom dia. Entrei até com pau, mas hoje, né? Que legal, nesse sabadão pipoca ágil, né? Bem legal aqui na digitaledu.com.br, a sua plataforma de conhecimento de tecnologia, inovação, desenvolvimento de software, gerenciamento de projetos e muito mais. A parada é o seguinte, foi interessante que o dono aqui do pedaço, né? O nosso amigo, ele falou comigo assim, pô, Y, vamos colocar um nome. Como é que vamos botar o nome aqui do programa, né? Todo sábado. Aí, sem querer, eu mandei Sabadou, Pipocagem, mas, tipo assim, não foi um nome direcionado, tá? Eu só falei com ele, pô, põe Sabadou, Pipocagem, e acabou ficando. Ele gostou, né? É legal quando o cliente gosta na hora, assim, ó, pum. Ele gostou, falei, então vamos embora. Por isso que agora o Pipocagem também está estendido aos sábados aqui, com convidados, assim, ilustres, né? Bem legal. E o convidado de hoje é legal porque ele é meu vizinho de bairro aqui, né? E até estava falando aqui nos bastidores, recentemente encontrei com ele. Eu estava voltando da academia, né? E ele estava vindo a mão contrária, assim, você tá de boné e fone de ouvido. Cara, sabe que tu não conhece, mas não reconhece? E, caramba, é o Roberto. Aí depois a gente se encontrou na Jaio Brasil, eu falei com ele sobre isso. Para dar o seguinte, mas antes de chamar o convidado aqui, vou falar. As pessoas, nós vamos ter aqui o Congresso de Agilidade, né, o Conajaio. Então, para você que está aqui escutando a gente, né, para a galera que está na plataforma, lá na plataforma digital do Wagner, lá no YouTube, ou do Wagner, ou do Digital Edu, passa aqui para digitaledu.com.br, para a plataforma, para chegar no certificado. Esse certificado aqui de presença, ele é disponibilizado 5 minutos antes, tá? É um link, e você entra. Se você não é cadastrado, você se cadastra e preste atenção no nome que você vai colocar, no seu nome. Se vai ser por extenso, se vai ter nome completo, nome e sobrenome, porque é esse nome que vai vir no certificado. Tá legal? Então, não deixe de vir aqui para a plataforma, que esse certificado vale PDU, vale para quem é PMI, aquela confusão toda, colégio, faculdade, trabalho, em que você teve esse conhecimento aqui no Pipocast. E no Pipocast Sabadão, né, da Digital Edu. E hoje é legal porque o tema é bem bacana, que é lições aprendidas na jornada do produto. Esse meu convidado, ele teve no Agile Brasil, deu palestra e tudo, justamente falando sobre isso. Aí eu falei, cara, vou convidar ele aqui para o sábado, né, de 9 às 10. No caso, vai ser 9 a 9h45, né? A gente já começa a desacelerar. Mas chega de mimimi, de lero-lero, que vem cá, que eu também quero. Eu vou chamar o meu convidado. Eu tô com esse há um tempão, cara. Antes do Pipocagem, não chamei ele no Pipocagem. Tem muita gente assim, tá? Que eu conheço há um tempão, acabei não chamando ainda. Coisas da vida, né? Então vou chamar o Roberto, meu camarada. Entre ao palco aqui do Sabadão do Pipocagem. Tudo bem? Tudo bom, Y? Bom dia, pessoal. Como é que vão as coisas aí? Cara, Verdade, Y. A gente se né? conhece desde a pré-pandemia, né? Dos Sim, meetups e tudo ali, quando estava bem quente os meetups. Aí depois verdade, vieram os verdade. eventos online na pandemia. Foi E, cara, bastante tempo, né? como você, assim como você, muita gente daquela época não veio ainda no Pipocagem, não chamei a mole. A gente fica envolto em outras coisas, acaba que a galera de casa, né, vamos dizer assim, não veio, Aham. né? Mas é que você é um cara muito popular, né, Y? Você Não conhece sei, todo cara. mundo. As pessoas me conhecem, né? Mas a parada é o É seguinte, verdade. como é que é seu sobrenome? Bieltis, é isso mesmo? Bieltis, como é que Não, são se dois, pronuncia? é complicado porque são dois Is, mas se Isso, lê como está escrito. B-A-T-S. É que tem o I-A. Bieltis. São Mas três é, vogais, confunde um pouquinho, né? que origem é, cara? Qual a origem? Esse nome tem uma história até bem engraçada. Na verdade, ele é espanhol, porque o pai do meu avô veio, né, fugido da guerra, lá, igual vários Sim. que vieram depois da Segunda Guerra. Só que o, do meu, o meu avô para baixo é que foi com B. Porque B e Ah, V, o som é muito parecido no espanhol. Mas foi alguma maluquice lá do cara lá, porque as irmãs do meu avô eram com V também. Então você vai caramba. encontrar alguns Vietes por aí que são, Ah, pode ser meus parentes, mas interessante. com B com certeza é só do meu avô para baixo, assim.
Cara, que Meu avô legal, já né? era brasileiro, né? Mas o pai dele encasquetou, que ele e na verdade, os meninos ficaram com B e as meninas com V. Por quê? Não faço a Caramba, menor ideia. coisas da vida, né, cara? Coisas da vida. Mas diga aí, quem é o Roberto Bieites? Para aqui no Sábado Podcast, para a galera aqui, para audiência. Diga, conta um Vamos pouco de lá, você. quem é o Roberto Yates na fila do pão, né? Como o pessoal costuma brincar. Isso, na fila do pão. Então, o Roberto é o cara que trabalhou. Eu venho de um background técnico, né? Eu trabalhei mais de 10 anos ali como DBA. Existe DBA ainda? Eu acho que existe, né? Administrador de Acho que banco de dados. sim, Então, sim, sim. talvez não com essa nomenclatura, talvez como engenheiro É, de dados, né? Talvez as nomenclaturas tenham mudado um pouco. Trabalhei muito tempo ali. Depois eu fiquei, não, chega, eu preciso ver coisa diferente, porque eu estava ficando especialista do especialista do especialista. Aí eu fui para conhecer a área de gestão de projetos, aí fui fazer a pós-gestão de projetos, ainda sem, né, aquela visão da agilidade, porque a pós foi totalmente PMBOK. Mas é o que foi ótimo, eu falo isso para todos os agilistas, cara, vocês têm que ler o PMBOK, porque os conceitos estão lá. E o próprio PMBOK fala, né? Você não precisa aplicar tudo que está escrito aqui dentro, você vai fazer o teu conteúdo. Mas é aquela frasezinha do livro que ninguém lê, né? O pessoal só xinga, diz que é demais, mas ninguém lê. Ó, ele mesmo fala, ó, usa o que fizer sentido para você. Isso já tem muito tempo. Mas, enfim. E aí, no meio da pós ainda ali, estudando PMBOK, as disciplinas de gestão e tal, aí eu mudei de área na empresa, fui trabalhar numa área ali de arquitetura. E foi um momento que o mundo se abriu, assim, para mim, para muitas coisas. Porque como eu vinha há muito tempo, né, especialista de apertar o parafuso, eu mudei de área, aí eu percebi, nossa, eu como banco de dados, o pessoal de dev vai me entender, eu estava vendo o mundo através de um data source. Então, quando eu saí, atravessei o data source, opa, nossa, tem isso tudo acontecendo no mundo do desenvolvimento, no mundo de projetos. Abriu o mundo, assim, não cuspir no prato que eu comi, porque eu aprendi muito na época de infra. Isso me traz frutos até hoje de conversa e tudo, e tem a ver muito, inclusive com o produto que eu vim a trabalhar agora. Sim. E aí fui para a área de projetos, e aí no meio eu conheci agilidade, aí eu fiquei naquela maluquice, agilidade, DevOps, né, essas coisas que a gente conhece, Kanban. Aí eu fiquei a esponja dos cursos, fui fazendo um curso atrás do outro, meio sem ainda saber para onde que eu ia. Aí consegui para uma área ainda dentro da mesma empresa, né, de processos e demandas. Aí fiz, né, um mapeamento do processo ponta a ponta. Aí, isso é muito legal, né, quando você consegue migrar de áreas na empresa, porque quando você está no suporte você fica, pô, tudo é urgente, tudo é para ontem. Sim. Mas aí quando você vai migrando de áreas e começa a conversar mais com a galera de cima, você percebe que muita coisa já entra atrasada. Né, que chega atrasado para o suporte, nem chega atrasado para o time dev. Muita coisa já começa atrasada. Por isso que já chega, né, na pressão total na gente quando está na cozinha ali, como se diz. Né? Aí depois dessa área eu estava nessa leva de estudando. Não, gente, eu preciso fazer uma coisa. Eu estou estudando muito e não estou aplicando. Né? Sabe aquela coisa? Eu preciso aplicar, preciso ver. E aí eu dei um salto de fé, saí dessa empresa que eu já estava há 15 anos, e aí eu fui para uma consultoria trabalhando com Kanban e numa empresa de educação, e dentro de um departamento de captação e marketing, ou seja totalmente fora da minha área de conforto. Né? Aí fui aprender Kanban ali na prática, e aprendendo e tentando passar para o pessoal de captação e marketing, e tentar entender a cabeça deles, né? Porque a gente que vem de TI, a gente tem uma cabeça mais estruturada, né, mais processual. Certinho, cara, verdade. Né, e a galera de marketing não, abre várias janelas ao mesmo tempo. Sim, ao mesmo tempo, perfeito. Né, e aí como é que a gente faz esse pessoal trabalhar com uma forma minimamente estruturada para que a gente consiga, né, ver o fluxo de trabalho, ver as saídas e tal. Foi um aprendizado muito legal. E aí daí eu fui para outros... fui trabalhar como agilista depois em outras iniciativas, aí já dentro da TI mesmo, né? E aí acabou o projeto, eu fiquei um tempo ali desalocado, aí surgiu uma proposta de ser PO, PM, né, que é a última que eu estava fazendo. Aí, pô, beleza, vamos aprender uma coisa nova, vamos nessa. E aí lá fui eu aprender gestão de produto, com produto na prática, e aí foi daí que me surgiu a ideia, até inclusive, de falar das lições aprendidas, que eu acho que a gente aprende muito. Esse termo, né? Esse termo vem lá do PMI também, vem né? Vem lá do PMI, né? Isso aí. A gente na agilidade não faz
lição de aprendido, impressionante. São coisas que a gente não... Agora, olha só, o Roberto, bem lembrado disso, aqui, tanto aqui no Digital Edu, no Salvador Podcast, tanto lá no Podcast, não tem roteiro. A gente é conversa, né? Conversa. Inclusive, na quinta-feira, cara, foi um ex-atleta, um empresário no Pipoca Ágil. Olha que legal. Lá ele foi atleta, ele foi 2 Olimpíadas, o cara corrida, né? Acho que é de obstáculos, eu acho. Inclusive no YouTube, eu fui ver, cara, ele tinha um expoente, ele é um atleta de ponta, né? E hoje ele é empresário na área de IA, tá? Ele tem uma empresa acho que é Clean Safe, alguma coisa dessa, um negócio meio que... E está apostando no IA, tanto que vai ter o IA Spirit agora, em novembro, acho que é novembro, outubro, não me lembro agora como é que é. Mas bacana, o cara veio... Mas a pergunta é o seguinte, cara. Você já viu alguém sair da agilidade e voltar para o tradicional? Você já conheceu muita gente assim? Estava na agilidade, Ibson, agora larguei a agilidade, não quero saber de Kanban, não quero saber de Scrum, nada não. Voltei para o tradicional. Você conhece, assim? Eu não me lembro. Eu acho que de aconteceu. Nome, assim? Eu tinha eu acho que aconteceu, eu tenho pelo menos um colega que ficou como... Ele era agilista comigo num desses empreitadas, né? A gente estava numa empreitada grande, a gente eram 7 agilistas pares ali, para você ter uma ideia de como é que em cibersegurança. E ele foi para um papel, depois que acabou o projeto, para outra empresa, ele foi como GP. É lógico que ele, no dia a dia dele, ele vai aplicar coisas que ele já conhece da agilidade, de tentar, né, ter mais conversa e não ser por mais que o escopo seja minimamente fechado, ele vai tentar. Então, assim, tem gente que eu acho que foi até uma resposta do mercado por causa daquele boom que a gente viveu da agilidade, né, Ibson? A gente viveu um boom, entrou muita gente sem conhecer o que era, os conceitos, por que veio do Lean, né, por que tem as cerimônias. Aí foi a crítica da agilidade que surgiu, né, que a empresa quer ser ágil, mas a empresa não quer ser ágil, a empresa, né, utiliza esse método para um quer ser rápido, né? Quer ser rápido, pois mas não é bem isso, né? Essa bela história. Então, assim, eu acho até que tem uma resposta do mercado de querer tomar o controle de volta, sabe? Porque agora a gente tá nessa época de vacas magras, né? Quer mais resultado, né? Quer mais resultado. Custo e ter resultado e contendo custo, né? Não tá tendo tanto tempo de experimentação, vamos dizer assim. Então eu acredito que tenha gente que tenha voltado nesse sentido, mas é aquela coisa, né? Aquilo que a gente aprende, a gente não desaprende. Então ele vai tentar fazer uma coisa mesmo quando o pessoal do Kanban diz que é Kanban pirata. Não precisa dizer que é Kanban, é só fazer. Né? É gestão de fluxo, não precisa dizer que é Scrum. E feedback contínuo, não precisa dizer, né? Então, Inclusive, Roberto, eu vou dar uma palestra lá no Conagile e vou fechar, vai ter um painel que eu vou gerenciar lá, né, no Conagile, no Congresso de Agilidade. E o tema é mais ou menos assim, cara. Será que todos já conhecem o que é agilidade? O tema vai ser isso, né? Por quê? Aquela bolha que a gente teve na pandemia, né, aquela confusão toda, não, vou botar ágil para cima e para baixo, beleza. Mas as pessoas querem mais fazer agilidade e ter resultado. A Square está rodando direitinho, né? Pô, tá todo mundo fazendo. Mas por que não está entregando, né? Por que não está sendo uma coisa de coisa assim? Mas será que todo mundo conhece? Ou as pessoas acham que conhecem? Então, o tema vai ser esse do painel aí no Conagile, bem lembrado. Mas me conta aí, cara, vamos lá para as lições aprendidas na jornada. Vamos falar. Posso só pegar um gancho rápido nisso que você colocou? Pode, claro, isso aí. Não tem pauta, vamos lá. É engraçado você falar isso, porque quando a gente vive em comunidades, a gente vive em bolhas de verdade, né? E em 2023, quando eu estava nessa transição ali para produto, eu fui fazer uns cursos com gente nada a ver, assim, fui fazer com o pessoal de gestão de processo e um curso de liderança, ali fui fazer presencial, inclusive, na FGV. Se eu falar para você que 95% nunca tinha, e na época eu tinha acabado de ser agilista, né, e eu falava, quando me apresentava, dizia o que eu fazia, então 95% da turma não sabe o que é agilidade. Sim. Isso, e da turma, assim, eu estou te falando de várias áreas, de indústria, né, de farmácia, enfim. Então, a gente tem que prestar atenção, porque a gente está numa bolha mesmo, né, como é que a gente estoura essa bolha para trazer resultado. Mas vamos lá, vamos falar de lições aprendidas. Se estiver te cortando, você me fala, hein? Não, é isso aí mesmo, aqui é assim mesmo, papo de botequim, cara, é uma confusão. Então tá bom, consigo, deixa eu ver...
já puxa aí uma frase, né? Alguma lição aprendida e a gente trabalha acima dela. Será que eu consigo? Vamos lá. Opa. E que eu acho legal da gente estar falando sobre isso, cara, porque muita gente fica atenta, né? Ah, legal. Deixa eu puxar aqui. Então, puxa aí. Olha, eu não tô me vendo porque eu estou com uma tela só, hein, gente. Então, você... Não, beleza. Já tá. Já tá, então, beleza. Muito bacana. Assim, é só para contextualizar a galera que tá chegando aqui, que esse papo surgiu de um spin-off do que a gente conversou lá no Screen Gathering, né, no Agile Brasil, e estamos aqui, como o Y bem colocou, e aí eu vou trazer alguns lições aprendidas, tá? Eu vou falar principalmente de produtos de plataforma. Então, uma coisa que me pegou muito é a questão assim, sua plataforma é um produto. Eu não vou contextualizar aqui que é um produto de plataforma, uma plataforma de produtos, a gente pode fazer um papo específico para isso, mas pensando genericamente, né, no produto de plataforma, é a necessidade da gente saber vender internamente, transformar sua plataforma num produto de sucesso dentro da organização. Por quê? Eu levei muito tempo para entender que a gente não estava só construindo features. Sabe que você acabou de falar de a gente tem que entregar resultado, né? Isso. Então, não basta estar entregando feature. Estou entregando feature por quê? Né? E como é um produto de plataforma, é um produto interno, então eu tenho que captar clientes internos dentro da minha empresa. E para captar, eu preciso ter um caso de uso. Como é que eu vou vender um produto se eu não tenho um caso de uso? Então a gente tinha que ter a gente começou com caso de uso, né? E depois começou a angariar outros clientes internos. Então, isso foi uma lição aprendida que eu trago, assim, seja se o teu produto é interno, é um produto de plataforma, não ache que a área XYZ vai usar só porque você está implementando algo novo. Então, mesmo que seja para melhorar a área dele, né? Então, o produto de plataforma serve para isso, para poder ajudar os desenvolvedores também. Então, nossos clientes também são devs de dentro da própria empresa. Né? Então, se a gente não souber vender isso para eles vão continuar usando as ferramentas que estão usando. Porque é isso que dá resultado, é isso que entrega. Se a gente não conseguir transformar um valor para eles, mostrar um valor para eles ali do que é o nosso produto, como é que pode melhorar a vida deles, a entregar o produto deles. Certo. Né? E outra coisa, a ideia do produto de plataforma é que a gente traga custos operacionais que os times têm na ponta. Então, se eu tenho, sei lá, 10 aplicativos dentro da minha empresa, cada uma tiver que construir, vou usar o exemplo do que eu trabalhava, né, que é o sistema de autenticação e autorização e acesso. Se cada um deles tiver que criar do zero um sistema de autenticação, imagino, em vez de ficar olhando para o usuário final, quem eles têm que cuidar o produto, entregar o produto, olha o tempo que eles estão gastando e não estão entregando. De novo, o papo que a gente falou, né? Pô, tô entregando feature, mas não tô entregando. Então, cara, o cara que tem um app ali, front-face com o usuário, ele tem que se preocupar com o usuário. O que não for o core dele, vamos tentar ver o que não é o core igual para todo mundo, a gente traz para a plataforma, e vamos tentar vender a melhor solução. Então, a questão de saber vender tanto para fora, para dentro também funciona. Então, acho que essa é uma das primeiras lições que eu trago aqui, que eu porque tinha um conceito, né, Roberto? Desculpa te cortar, mas tinha um conceito do que o cara está desenvolvendo acha que as pessoas vão usar, porque ele tem uma visão, até às vezes, a gente trabalhou muito assim, né? Eu acho que eles vão precisar disso, aí coloca, aí desenvolve. Eu acho que não vai na fonte realmente saber, vem cá, meu amigo, como a gente já viu isso que acontece direto. As pessoas criam funcionalidades que não são usadas. Como acontece isso? Na prática. Isso aí na prática é direto. É essa a ideia. E se você não souber vender, você vai botar o produto na prateleira e ninguém vai usar. Ele não vai ficar nem na gôndola do mercado, ele vai ficar lá no armazém, porque como é plataforma, né? O cliente nem sabe que existe e o teu cliente ali, que é o cara que tinha que pegar do armazém e trazer para a gôndola, não está trazendo, porque para ele não interessa. Então, a gente tem que saber vender, a gente tem que e é difícil, tá? Porque como a gente depende de um meio desse cara ali do produto que o customer fez, então você tem que ter muita interação com esse cara para entender a dor realmente do cliente para poder trazer, né, aqui para o seu canto. Aí você vai me regulando, são 8 itens, tá? Mas aí você vai me regulando o horário. Não, tá tranquilo. Pode mandar um abraço. Não, tá tranquilo, vai lá. Beleza, vamos lá. Especialização sem paralisia. Aí uma regra que eu trago de ouro assim para PO e PM. E como eu falei ali, né, no comecinho, por mais que eu tivesse esse background técnico, cara, quando você muda de papel, esquece, deixa o técnico com o técnico.
Sim. Não adianta você querer, né, você querer ser mais especialista que o especialista, até porque você vai tomando outro rumo de aprendizados na vida, né? E o cara tá ali acompanhando o dia a dia, o que tem de melhor, de mais informação. Então, você tem que ali entender o seu especialista. Aí tem um especialista, né? Você tem que procurar esse cara que entenda daquele assunto tecnicamente, se o teu produto for um produto técnico, como era no nosso caso ali, né, um produto de plataforma. Então, quem é um especialista que entende esse assunto? Como é que funciona esse algoritmo? Porque tendo esse entendimento todo, como é que funciona, né, o teu produto ali, você vai saber trazer para o time de volta, vai saber elaborar o teu roadmap, melhorar as tuas histórias, quebrar melhor, como é que você vai e quando que você vai puxar cada pedaço, pode ser pedaço que você não puxa agora, que não seja interessante, né? Então tem um especialista, mas sem paralisia nesse sentido, não ficar refém da perfeição, né? Aí aquela coisa de cada um puxa a corda para aquilo que conhece mais, e é normal. Isso. Né? É normal. Então, o produto vai estar perto do negócio, vai puxar ali para o prazo, para entrega, para ter um feedback rápido do cliente. O agilista vai estar ali olhando para o processo, para que as entregas ocorram com um ritmo, né, sustentável para o time e vai ver a governança. E o tech vai querer o melhor dos mundos para ele não ter retrabalho na frente. É o natural dele, ele não quer ficar criando para ficar destruindo e recriando. Muito embora a nossa cultura da agilidade traz muito isso, né? De ter um pouco desse retrabalho no sentido que a gente ainda está descobrindo o que a gente quer entregar. Assim, na nossa visão, tá tudo bem, mas o técnico, eu posso falar como ex-técnico, né? A gente a gente odeia retrabalho, então é essa questão da perfeição, porque se depender do especialista, vai querer criar uma baita plataforma que fale com isso, fale com aquilo, que conecte com tudo, a arquitetura das galáxias, né? Então a gente tem que falar, não, gente, ok, entendi o que você precisa, mas vamos cortar um pedacinho disso aqui, né? Vamos entregar um pouco menos, porque eu preciso entregar isso aqui. Inclusive, Roberto, no projeto que eu toco aqui, né, o projeto de simulação de empresas ágeis, acontece muito isso que você está falando. Quando a gente pede para um MVP, tá, eu peço para o pessoal usar o Leanception para gerar um MVP, as pessoas têm um conceito ainda bem tradicional de entregar tudo completo. Em que sentido? Tudo perfeito ou completo? Alô? O login. Tá. Voltei direitinho? Tô bem? Voltou. Deu uma queda aqui. Deu uma pipocada, mas já voltou. Vai lá. Tá. O cara lá no simulação quer entregar o projeto do login, né? Uma parte do login já com troca-senha, com esqueci minha senha, com validade no celular, pelo e-mail. Eu falei, cara, simples, sem troca-senha, agora na primeira sprint, segunda sprint, sem esqueceu a senha, e não precisa nem dessa validação ainda, cara. Põe na tela que o cliente foi cadastrado, está logado, entendeu? Então, esse paradigma que a gente quebra de agilidade, de você entregar incrementos, isso é difícil para um cara que está no tradicional, ainda fazer esse fatiamento dessas coisas, essa entrega, né, por valor, né? E não por fixture, né? Vamos dizer assim, né? Mas toca o barco aí, cara. Cara, eu vou te dizer que foi difícil para mim também, porque por mais que eu tenha sido agilista, quando chegou no momento de pegar e fatiar, que é o que o produtor tem que fazer, né? Eu me peguei muito no começo fazendo igual na época que eu era tech lead, quebrando meus projetos lá de infra, sabe? De entregar, em vez de entregar, o famoso em vez de entregar o triciclo, eu estava entregando, bom, vamos entregar só a roda, agora vamos entregar só a outra roda. Isso aí. Então, meus primeiros roadmaps foram horrorosos, sabe? Nesse sentido de querer entregar mais caixinhas do que... aí cabe só uma ressalva que produtos de infra ou produtos de plataforma tem esse gapzinho no começo mesmo. Porque você depende que a infra seja montada, né, para que a gente consiga desenvolver alguma coisa. Então, tem um trechinho de tradicional nesse sentido, porque eu não consigo só desenvolver, ainda mais porque era um ambiente financeiro, então altamente regulado, então assim, o dev não pode só desenvolver na máquina dele e depois subir em produção, né? Então tem todo um plano que tinha que seguir, tinha todas as dependências externas que todo time tem, né? De fazer pedido para fora, de fazer criar as instâncias, né? Dos servidores e tudo mais. Então assim, algum preditivo a gente sempre vai ter, né? Algum sequencial a gente sempre vai ter, a gente não vai fugir disso. São as histórias habilitadoras, são as habilitadoras enables, né? Histórias que não são do usuário.
Isso sempre tem que ter, só que tem que ficar claro para os stakeholders, né, para eles não acharem que daqui a Sim, 2 semanas já tem uma coisa na sua mão. Não, não, gente. Não necessariamente eu vou conseguir te dar uma coisa na sua mão, porque eu estou já abri estruturando ainda. 300 pedidos para 300 áreas diferentes e estou acompanhando o que eles estão me devolvendo, né. Com certeza, com Então, certeza. aí vem a gestão de Certíssimo. stakeholder que a gente tem que fazer volta e meia. Aí vamos lá para outro ponto aqui, conheça profundamente o seu produto. Aí estou falando especificamente de produto técnico. Produto não técnico, lógico, você vai conversar com os stakeholders, se você conseguir falar, muitas vezes você consegue falar com o stakeholder, mas não necessariamente que é um usuário, né? Às vezes você consegue conversar com o cliente que comprou a ferramenta ou o teu app, sei lá, mas não consegue falar com o usuário final para você ter o feedback que você precisava. Mas você já vai conhecer. Mas quando for técnico também, conheça profundamente o seu produto, justamente para não cair na questão de você virar um PO Proxy. Isso. Né? Então tem essas duas coisas. Então, se o seu produto é um produto técnico, vai entender RFC, como é que funciona o algoritmo do seu produto. E foi isso que aconteceu. Assim, meu produto era um produto de soft token, era um token em soft, igual antigamente a gente tinha, né, aquele chaveirinho e tal, mas Certo. o que a gente fazia era um totalmente transparente para o app bancário, só o aplicativo que falava com a gente devolvia, o cliente nem tinha visibilidade disso. Mas até eu entender que a chave virtual, como é que caminhava, como é que funcionava os pedaços da nossa plataforma que a gente está fazendo ali, eu levei um tempo também. Por mais que tivesse conversado com o especialista, quando eu sentei, Sim. é o famoso senta na bunda na cadeira e estuda. Quando eu sentei Isso. a bunda na cadeira e estudei a RFC lá, como é que funcionava uma OTP, então é por isso que o Tech Lead está falando isso, aquilo comigo. Por isso que tem essa ida, essa volta com o time aqui do lado. Então você começa a entender melhor, você entendendo, aí é aquela questão, você entendendo melhor a técnica, você conversa melhor com o time técnico, que aí você consegue estruturar melhor de novo o teu roadmap, as suas histórias e as suas entregas. É todo um Com movimento certeza. encadeado, né? E a Com questão do PO certeza. Proxy é porque não adianta a conversa com o especialista. É assim? Tá. Aí quebra a história e eu dou pro time. Aí o time pergunta, não, mas isso aqui, como é que faz? Não, pera, não sei. Aí vou lá pro especialista, sabe? Lógico, você vai precisar do especialista. Não tô dizendo que você não vai Sim, deixar de sim, sim. precisar. Mas se você ficar só nessa, indo para um lado e para o outro, você, como PM, também não ganha autonomia no dia a dia, né? E aí é Com a questão certeza. do proxy que a gente fala tanto, gente, não tem valor nenhum nisso. Seja de fato um gestor do teu produto. É bem legal isso, bem bacana, porque realmente esse é um dos problemas que quando as pessoas querem fazer a transição de carreira, é uma das coisas que bate aqui no Simulação de Projetos Ágeis, é isso. Cara, entenda também um pouco sobre produto, tá? Desenvolvimento de software. O cara vem de outra área. Não, eu quero ser SM. Se SM só vou falar com pessoas ali, processo, tudo bem, mas tem que entender do produto. Tem que entender do desenvolvimento de produto. Não adianta o cara ler o Scrum Guide lá e falar, não, já sou o Scrum Master, beleza, tudo bem. Mas entenda do que você está fazendo, né? Se for na área de TI, ou qualquer outra área, né? É interessante saber. Sim. Isso aí é perfeito, essa colocação sua. Gostei. Não, com certeza. Eu estou falando pelo viés do produteiro, que eu estou como produteiro, né? Mas pelo viés do Sim, agilista, a mesma coisa. Eu contei a história aqui Eu fui trabalhar numa área de captação de marketing. Então, se eu não entendesse o fluxo de trabalho deles, por que eles tinham que montar uma régua com certeza. de criativo, o que é um criativo, né? Se eu não entendesse o jargão da galera, Ia se perder. como agilista, vou ser aquele agilista que o mercado condena hoje em dia, né? Que é só O método, conversar e não fazer ajudar as coisas acontecerem. Isso as aí, coisas acontecerem, né? Não, perfeito. legal. Vamos para mais um item aqui. Momento estagiário. Então, como eu falei anteriormente, cara, conversa com o seu tech lead. Se você tem um tech lead, cara, ter um tech lead é o melhor dos mundos. Porque aí a tríade funciona, que é uma maravilha. Você ter um agilista, um tech lead e um produteiro. Aí é perfeito. Porque aí cada um vai olhar, puxar de fato a corda para o seu lado, a gente vai ter aquele conflito saudável, porque precisa ter, né? Como é que cada um vai defender o seu. Mas vai ter momentos que você não vai saber. Não vai saber nem de processo e nem de tecnologia, como produteiro. Então, baixa a bola ali, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de dizer eu não sei, porque muitas vezes a gente
chega numa empresa, o pessoal, ai meu Deus, vão achar que eu não sei das coisas, né? Aí vem aquela história de vão achar que eu sou uma fraude. Não, gente, você está ali para fazer acontecer a gestão do produto. Se você não entende um pedaço daquele produto, alguma coisa, como eu falei, você entra na bunda, estuda, escuta as pessoas. Então, o momento estagiário é um exercício simples que eu falo para todo mundo, assim, seja agilista, seja produteiro. Cara, você não entende? Eu chegava muitas vezes no tech lead e falava assim, cidadão, seguinte, faz de conta que eu sou teu estagiário, cheguei hoje, não tenho a menor ideia do que você está falando. Me explica para mim o que você está fazendo, por que você precisa usar a esteira tal, para o caminho tal, fazer esse pedido tal. Então, eu acho que esse momento estagiário é super importante, a gente cresce tanto, Y, quando a gente fala que a gente entende alguma coisa, né, que a gente precisa aprender mais coisas, e é legal que as pessoas que são experts nos seus assuntos, elas gostam de falar, Sim, que elas, é verdade. Das suas áreas, né? É verdade, isso é bem verdade. E é interessante você falar isso, cara, momento estagiário. Todo mundo que está num lugar novo, entrou num lugar... Cara, tem esse momento de pegar absorção, né, de conhecimento, até por mais que você até conheça, mas chegou num ambiente novo, cara, você tem que ler pelo menos como é que as pessoas interpretam aquilo, como é que elas fazem aquilo, para você tomar decisão, absorver o conhecimento. Pô, é perfeito essa colocação, cara, gostei. Muito legal. Legal. E aí, vamos lá. Segurança versus experiência do usuário. Aqui é um ponto, é o famoso trade-off do produteiro. Porque assim, a gente tem que ter, assim, não é negociável. A gente tem que ter segurança nos produtos que a gente entrega. Então, como eu falei, não vai ter o suprassumo, de repente, de arquitetura, mas o pouquinho que entregar, como você bem colocou, né? Pô, eu vou entregar só o login, não preciso entregar tocar sem. Mas só desse login, eu tenho que ter segurança. Isso é só esperar assim, né? Ok, então como é que eu faço isso de forma segura, sem causar atrito na experiência do meu usuário? E aí, isso é uma balança, tá? Isso não tem receita de bolo. Você vai ter que entender com o teu ambiente, ter que entender ali com teus usuários e com o teu corpo técnico ali, o quanto que eu aperto na segurança e o quanto que eu afrouxo sem perder, né, segurança, para que o usuário final tenha uma boa experiência. Também não adianta eu botar uma segurança que o usuário final vai ter que passar, sei lá, 3 telas, quando podia estar usando uma tela só para resolver um negócio muito simples, né? Aí eu vou causar um atrito desnecessário, ele vai olhar para o nosso produto, quero vocês não, tchau, né? Então, é um trade-off que é complicado, tá? De novo, não tem regra de bolo. Talvez exista, sei lá, um framework qualquer. Eu estou tentando não me ater a frameworks, né? Estou tentando pegar da prática aqui. Né? Você tem que ter segurança, sim, mas tem que ter cuidado para a segurança não atrapalhar a experiência do usuário. Sabe que tem a experiência do usuário também não ficar com pontos falhos. Aí por isso que você precisa de um QA também do seu lado, né? Para poder ver essas coisas todas. De forma que o usuário não consiga, sei lá, fazer uma inserção ali, né? Como falava antigamente. Cara, tem um exemplo aqui que, cara, a gente, não sei você, mas eu fui daquela época que tinha gente, eu não uso celular. Não, essa é novidade, não quero usar celular. Hoje em dia, não tem como, quase que não tem como, não quero fugir. E falando sobre segurança, eu não testei ainda, mas para os ambientes que às vezes eu frequento aqui, ele tem que ter o Authenticator para fazer a autenticação, né, do ambiente no celular. Mas sabe que eu ainda não vi ainda, depois essa semana eu vou ver se eu faço. Se eu não tiver celular, deve ter outra maneira, tá, de você mandar e-mail, né? Deve ter, eu vou até testar isso aqui, agora que a gente fica tão no automático. Agora que você falou isso, eu vou tentar testar para saber se gera mais atrito eu não usando o celular, vindo por e-mail, entendeu? Eu acho que esse acesso, vou até ver esse tipo de coisa, cara. Porque a gente fica no automático e você me despertou um negócio bem legal. Eu falei, cara, toda vez, e se eu tivesse em celular, como é que eu faço autenticação para entrar na área do cliente, alguma coisa assim? Bem lembrado, essa alternativa que vai gerar mais atrito. Faz uma notinha para um to-do para mais tarde. Não, não é verdade, cara. Eu fiquei pensando nisso, todo celular aqui, já se eu for num lugar que não tem acesso ao celular, não tem internet, não estou com o celular, né? Como é que eu faço? Eu perco o celular, me roubam, como é que eu vou trabalhar? Entendeu? Isso eu não tinha visto ainda, mas toca o barco aí, Macau, eu gostei dessa ação. Então, é bom que já te trouxe um caso prático aí do seu mesmo, sim, né? Um experimento aqui de uma hipótese.
Mas será que essa minha segurança vai ser comprometida com, né, uma experiência ruim? Né? E isso Sim, a gente tem que realmente prestar atenção. E aqui, verdade. e como a gente está... Roadmap e backlog estratégicos. Paradas técnicas necessárias, evite travamentos futuros. Então, essa é aquela velha história para resolver o negócio está quebrado, que os techs precisam, né? Para o time dele precisa, Sim, ou entrega o feature, entrega o feature, entrega o feature. Isso, aí pegando um exemplo que eu tive ali, tem horas que você tem que. Horas que eu digo assim, antes de travar, você já tem que priorizar. Porque tem coisas que não dependem de você, não dependem do teu roadmap, dependem, sei lá, você tem uma empresa super grande, né? Então você tem, sei lá, os teus top-downs como produteiro, o agilista tem os top-downs sim. dele, e o, e o tech lead também tem os top-down dele. E aí a gente teve um caso ali por exemplo, ia mudar a ferramenta de versionamento, ia uniformizar, ia passar a ser tudo Git, e antes era uma outra ferramenta que a casa utilizava. Então, isso mexe com o repositório de código, como é que eles fazem, configuração de esteira ali dos ambientes, né, para poder o código ir de ambiente para ambiente. E se a gente não priorizar essas coisas, o melhor meio de trabalho para o nosso dev também, eu tô falando do nosso dev interno, né, nem o dev que a gente Sim, já sim. dev mesmo, a gente vai atrasar as nossas entregas. Perfeito. Porque se eu não parar, em algum momento, eu tive que botar ali nos meus planejamentos de trimestre, olha, nesse sprint aqui, além do que a gente já vai estar fazendo, não é que a gente vai parar, né? Mas além do que a gente vai estar fazendo aqui de desenvolvimento, a gente vai ter que fazer um pouco menos de desenvolvimento, porque vai ter uma migração aqui de esteira, de ferramenta e tal, e aí a gente vai ter que separar ali umas histórias habilitadoras para a galera fazer essa migração de código. Porque se vocês não fizerem essa migração de código, quando eu precisar fazer um deploy em produção, a empresa inteira já foi para um lado e o nosso time está do outro ainda, e tendo que fazer na mão, olha É. o que eu vou ter, os possíveis atrasos, as possíveis novas negociações de datas com os stakeholders. Né? Então, eu sei que tem muita briga e eu entendo, tá? Porque a pressão por negócio é muito forte de você entregar e botar na mão do cliente e tudo mais. Mas se você não parar um pouquinho para poder respirar e ajudar o seu time a respirar, porque isso é o jeito de trabalho deles. Imagina, eu tenho uma ferramenta que faz tudo lindo para mim. De hoje para amanhã a ferramenta para de funcionar, eu tenho que subir código na mão. Eles não vão ter a É. mesma qualidade, eles não vão ter o mesmo tempo de entrega, com certeza não vão ter. Então é para a gente pensar tanto no roadmap quanto nos backlogs, trazer a questão de ambiente, né, de melhoria do nosso time para também e trazer transparência. Por isso que eu estou falando de roadmap e backlog, é para trazer transparência. Não adianta só eles tocarem. Isso. Eu como produtor, não estou sabendo, e consequentemente os stakeholders não estão sabendo que eu não estou entregando porque eles estão parados, né? Por isso que Cara, a gente tem que trazer visibilidade, roadmap, backlog, isso tudo é ferramenta de comunicação. Antes de mais cara, nada. Fala aí, e pessoal. essa palavra, né? Transparência. Cara, o que que acontece, cara? É uma palavra Não é que fácil, né? não Botar é na prática, fácil. né? Porque na realidade o que acontece? A gente, até falando sobre as pessoas que são agilistas, né, ou não agilistas, ou você está entrando numa empresa nova, você não sabe muito bem como é que a empresa se comporta, ou Uhum. como é que ela entende o que é transparência. Eu já vi empresas que a transparência pode ser um trunfo, né, uma coisa benéfica. Uma transparência também, às vezes, não é benéfica, porque, às vezes, eticamente, será que é importante eu falar que estou atrasada? Cara, isso é um viés. Já tive um episódio falando justamente lá no podcast sobre isso. Uhum. Ética, né? Sim. Porque até uma pessoa falando até sobre ética, ela falou assim, cara, será que tudo que dá errado num banco, no Nubank, será que é noticiado? Todos os problemas que dão lá de atraso, será que for, eticamente é para ser transparente com todo mundo? Será que vai perder cliente por conta disso? Por exemplo, eu soube de não sei se você soube, eu vejo muito, eu não vejo mais TV aberta, como muita gente, e tem um cara que ele é um influencer de tecnologia, de grana, Uhum. né? Esqueci o nome dele agora. Simplesmente ele perdeu o acesso à conta dele de 1 milhão, uma das contas dele que tem 1 milhão,
Que do dor no Nubank, coração. de um banco, porque justamente ele esqueceu de fazer o cadastro, passou o tempo do cadastro e bloquearam ele. O cara com 1 milhão dentro do banco. E cortaram o acesso dele. Então, ele está tendo uma dor de cabeça danada, né, para fazer tipo. Você vê, cara, que tipo de transparência? Isso não é. O banco vai divulgar essa transparência, né? Mas Sim. ele falou nas redes sociais dele. Então, esse lance de transparência, né, voltando agora ao nosso assunto aqui de produto, eu acho que a agilidade ele trouxe realmente esse contato diário, né? Essas reuniões diárias, essa daily, né? O cliente perto. Porque você lembra no tradicional? Eu trabalhei muito assim numa época. Cara, vamos ter que entregar, tem que entregar, tem que entregar. Mesmo entregue, que nem teve aquele problema do cara, né? Mesmo Uhum. que entregue atrasado, mas a gente corrija depois, né? Tipo assim, coloca em produção. Como já teve papo assim, né? Coloca em produção logo, depois a gente vê os. Nossa, Por conta que não tinha muita transparência, cara. Isso é essa, um essa, problema sério. essa frase é, né, complicada. Mata qualquer coisa. Põe em produção, depois a gente corrige. É. Mas beleza, cara. Isso aí eu só fiz uma observação mais Não, sobre tranquilo, transparência, né? É é bom interessante. colocar mesmo. Então, a questão que eu estou trazendo aqui é você trazer transparência para todos, né? Isso, Porque não adianta eu deixar o tech lead tomar na cabeça sozinho, nem eu ficar tomando na cabeça sozinho. Olha, gente, eu estou parado aqui, sim. esse tempo aqui, para melhorar o nosso trabalho, senão vai ser pior ainda no futuro. Então, a gente tem que pensar nisso. Aí a gente tem mais 2 tópicos aqui ainda, acho Tá que ótimo, tá no tempo bom. tá no tempão, então tá bom. Tá no tempo ótimo. Fica tranquilo. Tá super bem. Então vamos lá. Equilíbrio negócio e time. Aí é outra novela, né? Porque a gente. Eu vou usar mais PM do que PO. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Meu Alt Tab tá demorando um pouquinho, mas Não enfim, tá aparecendo, não. Tá aparecendo só o teu slide, tá? só os Não tá slides, aparecendo né? outra coisa, não. Só o slide. Não teve Então nada tá bom. demais, não. Né? Não, então tá beleza. Acho que. Então, equilibrar negócio e time. Então, lembra que eu falei lá no começo, não sejam PO procs. Inclusive, aí pode ser um papo para um outro momento, que está se falando Sim. muito de não se usar mais PO, né, no sentido que a gente conhecia. A gente sabe que tem toda aquela história, que é um papel do Scrum, não necessariamente, é um cargo, enfim, né, não Sim. vou entrar nessa questão agora. Então, se você é PO hoje em dia, pense como PM, vamos dizer nesse sentido, né? Pense Isso. como gestor do seu produto, não só o cara que está no time de tecnologia, né? Então, pensando como gestor do seu produto, então você tenta olhar para o negócio, vai conversar com quem você conseguir. Eu sei que quando a gente está muito na camada de time, às vezes a gente não acessa certas portas, né, Y? A gente não deixa a gente Sim, pô. entrar em certas portas, mas aí você tem que ir bater e vamos ver o que acontece, porque você precisa saber o que você vai entregar, né? Senão vai virar o cascajo ali que, pô, me pediram isso e agora eu tô. Não era isso que você Recebendo queria, outra coisa. né? Então, ter essa proximidade com o negócio é super importante, super necessário. Mas também para não abandonar o time, tá? E aí, quando eu digo não abandonar o time, né? Porque eu sou pior, eu vou só nas planes ali, eu vou só ali na retro ali e na review ver o que acontece. Não é isso. Se você acha que é isso, você só lê o Scrum Guide ali e tá Sim. achando que né, é só isso. Não é só isso, tá? Refinamento. Então, você tem que fazer o refinamento de negócio, entender o negócio, tem que fazer refinamento técnico. Lembra do momento estagiário? Você vai Certo, chegar isso pro aí. time, olha, negócio está me pedindo isso aqui no nosso produto, eu acho que faz sentido, como é que a gente pode colocar isso para as próximas sprints, né? Então, tem que ter refinamento de negócio, tem que ter refinamento técnico. Senta para conversar com o time, faz agendas recorrentes. Eu sei que como PM, a tua agenda vai ser uma loucura, porque você vai ter que ficar convocando agendas, você vai ser convocado para agendas que você talvez não precisasse estar lá, mas enfim, Sim, né? Isso faz parte, né? faz parte do jogo corporativo independente se haja ou não, isso faz parte do mundo corporativo, né? E aí refinamentos para você levar algo bom para sua planning. Não é chegar na planning, gente, os itens não é cuspir pro time, sabe? Isso aí, Ó, perfeito. não é cuspir pro time. Ó, time, as histórias eu tenho 10 histórias aqui, vai ser isso aqui, diz aí quanto é que vocês acham que vale de esforço.
aí o agilista, né, ajuda o time a fazer estimativa, se cabe, aí faz na intermédio para ver se cabe, se não cabe, mediante o nosso histórico e tal, e, e, e segue o jogo. Não, gente, PMs, façam um refinamento técnico, entenda o que você... as capacidades do time mesmo, será que eles vão conseguir entregar? Será que não vão conseguir entregar? Até ter esse pouco de empatia. Eu sei que tem a pressão na gente, como PM ali, do negócio da entrega, mas a gente tem que ter esse pouco de empatia também com o time, do que a gente consegue, né, quebrar, fatiar, entregar um pouquinho mais de valor aqui nessa sprint do que na outra. A mesma coisa ali com o QA. PMs, POs, não é para ver o produto só na review, tá? Isso aí. O QA precisa estar desde o começo, porque se você puxa o QA no começo, aí vamos falar um pouquinho de agilidade, né, Ibson? Qualidade, trazer a qualidade né, trazer a qualidade do começo do fluxo, não para o final. Sim, sim. Se o teu QA ali entende o que é o seu produto, como é que é o fluxograma, o que fala com o quê, cara, quando chegar na mão dele, que deve botar na mão dele assim, ó, tá aí, ele já vai saber o que ele vai testar, ele já vai ter montado o plano de teste. Sim. Né, ele vai testar, só vai chegar ali e executar o teste. Pode ser que tenha uma coisa ou outra que ele perceba que o plano não faz sentido, vai poder conversar contigo com o PM. Então, é uma coisa que me ajudou muito, é ter recorrências com QA também. Então, marca 1, 2 vezes, meia horinha, você não vai morrer, tá? Com o teu QA. Inclusive, para as duas coisas, né? Para ele entender o produto, para estruturar o plano de teste e também para ele já ir validando antes de chegar na review. Diga aí, Ibson. É interessante porque eu entrei na área de web, né? Sendo que eu era do mainframe, né? Natural da base, trabalhava em banco, né? Consultoria, que precisava consultoria para banco, e eu queria que de uma maneira sair do mainframe, né? Do COBOL, do natural da base, aquela confusão toda que é o mainframe. E fui QA, tá? E o que acontece? Hoje em dia, com essa visão de agilista que a gente tem, né, de pessoas que trabalham com ágil, eu sempre falo lá no Simulação de Projetos Ágeis com a galera, o QA quando entra, e eu fazia isso, antes de qualquer coisa, até do desenvolvedor receber a documentação, a gente, quanto QA, validava se tinha discrepância na escrita. Se os critérios de aceite estão referenciados nas regras de negócio, DORA, na confusão toda. Então, era interessante que a gente validava a documentação antes de entregar para o desenvolvedor. Eu vivenciei isso um tempão. Porque o conceito que a gente tinha de QA era só no final. Né? O cara entregava o produto e eu vou até pesquisar, né? Me dar a documentação toda, que eu vou fazer o planejamento de teste, e eu falo com a galera do Simulação de Projetos Ágeis. Cara, o QA já, quando começa a escrever a documentação, a história do usuário, né? Cara, já valida os critérios de aceite, já vê se a história está bem escrita, já começa a fazer o planejamento de teste, para quando você chegar, né? E os desenvolvedores apresentarem, né? Ó, tá aí disponível para fazer o teste, né? Para depois homologar o cliente, você já está 1000%, cara, ali. Já está, ó. Para até os testes mais rápidos, né? Uma coisa bem legal. Gostei desse. O que eu estou trazendo, inclusive, do que é participar dos refinamentos também, né? Sim, aí, tem que participar. Ele tem que participar, porque ele já vai fazer umas perguntas ali que muitas vezes o produteiro não vai saber. Sim, com certeza. E tá ok, né? E aí, participando dos refinamentos técnicos ali, ele vai dizer como é a ideia do plano de teste que ele vai ter. Olha, eu preciso disso, preciso daquilo, né? Para poder ter as conformidades do DOD ali antes de começar. Então, é primordial ter... Falei no começo, né? Eu tenho que ter segurança em tudo, mas eu também tenho que ter qualidade. Não adianta entregar sem qualidade. Sim, então, verdade. Inclusive... Diga, fala aí. Desculpe te cortar, mas eu estou vendo aqui, tem uma galera lá no canal do Wagner Drummond, tá? Lá no YouTube, vem aqui para a plataforma, gente, que está assistindo a gente, para no final tu dar um abraço, que é o Gustavo Almeida, ele está aqui assistindo a gente lá na plataforma. Tem que vir mais gente para a plataforma, vai ganhar um certificado, que daqui a pouquinho, né? Ou, inclusive, o Wagner, se você quiser colocar lá na plataforma, no chat, o certificado, já pode colocar, que a gente já está indo para o final, né, não, Roberto? Faltam mais duas frases? Não, só mais um slide minha apresentação, basicamente isso. Beleza. Então, meu camarada. Vamos ao... Tô no time, né? Tô indo bem aqui. Tá ótimo, tá no time box direitinho, cara. Tá super bem. Então tá bom, tá tranquilo. E a última, mas não menos importante, quebra o pau com o seu tech lead, tenha discussões técnicas. Lembra que eu falei? Vai ler o documento, porque você não vai entender, vai pergunta.
traga também, mas não deixe de trazer os teus argumentos como produteiro, porque que você precisa entregar, né, e para fazer ali as negociações com o Tech Lead, mas sejam maduros para sair juntos, tá? Então, eu falei aqui com o Tech Lead no sentido de entrega de produto técnico, mas é lógico, como eu falei da tríade. Então, se tiver que quebrar o pau com o teu agilista ali, pô, eu preciso entregar, e o agilista vai falar, não vai entrar história porque o time não está conseguindo entregar. Você está querendo botar, Roberto, você está querendo botar 10 histórias, mas o time só consegue entregar 4. Vamos dar uma segurada aí, né? Vamos mandar um hold your horses para mim ali. Cara, não adianta você achar que vai entregar, porque não vai entregar, né? Então não fica criando expectativa errada para o stakeholder também. Parceria, botei com o Tech Lead aqui, mas você vai ter parcerias com a agilista também e com o PO, né? Então, tríade, sejam parceiros uns dos outros, quebrem um pau entre vocês, mas saibam que a missão de vocês é a mesma. Vocês têm que sair do outro lado juntos, né? Então, não adianta eu só olhar o processo. Não, o processo tem que ser perfeito. Não, a tecnologia tem que ser perfeita. Não, o cliente quer isso agora, põe na produção e a gente testa depois, né? A gente vai ter esse cabo de guerra, esteja preparado para esse cabo de guerra, e tem que ter mesmo, tá, Ibson? Às vezes a gente fica naquela de sadio, né? É o famoso conflito e confronto, né? Isso. O conflito tem que ter mesmo, você não pode dar na cara de ninguém, mas vocês tem que discordar mesmo com um objetivo em comum. É isso que é a ideia que a gente precisa ter aqui. Eu acho que... Diga. Tem uma coisa que eu queria perguntar para ti, se você tem essa sensação. Você falou, pegar um gancho que você falou agora. Uhum. Você lembra no tradicional? O gerente de projeto é o cara que sabia tudo. O gerente de projeto é o cara que centraliza as informações todas e a partir dele que saem, né, as ações. Tá? No cronograma e tudo. Ele até calcula, sem falar com o desenvolvedor, às vezes, fala assim, não, você como desenvolvedor, você consegue fazer em 2 dias isso. Né? Você consegue fazer em 1 dia. Você acha que a agilidade, o Scrum, né, ou outro tipo de... Ele empoderou os desenvolvedores? O que você falou agora, né? Olha, tenho 10 histórias, tem que ir atrás de 10 histórias, mas, meu amigo, não consigo. 10 histórias não consegue. Só 4, 6, né? No máximo 6. Aí vem aquele pensamento dos gerentões. A gente contrata mais gente para fazer. É o famoso, uma mulher não dá... 9 mulheres não dão à luz a um bebê em um mês, né? Aquela história que o pessoal acha que é só botar mais gente. E a gente que está no mundo da agilidade sabe que se botar mais gente, tem mais um período de aprendizado, então não vai entregar tanto. O cara que estava entregando vai ter que parar para ensinar outro. Né? Então a gente aqui desse mundo sabe que não é só botar mais gente. Né? Quanto a sua pergunta, eu acho que depende muito da cultura do ambiente que a gente está. Né, se for um ambiente que realmente entenda que a gente está passando por essa transformação ágil, digital, e você tem um bom agilista que consegue trazer argumentos dos dados de entrega, olha, tem tantos de... Você está planejando, você está 3 sprints planejando entrar 10, mas só entrega 4. Assim, alguma coisa está errada. Ou a história está grande demais, ou está no tamanho certo e vocês estão forçando uma amizade que o time não completa. Talvez até esteja precisando mais de desenvolvedores. Ok, talvez seja o caminho. Mas eu acho que depende muito de 2 coisas. Você tem um agilista muito bom. Então não adianta você ser um agilista batedor de bumbo e não coletar métricas e não trazer as métricas, porque aí você traz dados e você consegue negociar com os dados. O time não consegue entregar. Aí, de novo, também não estou no mundo de Alice, eu sei que top-down existe e não vai deixar de existir, tá, gente? Claro, é isso aí. Não fica achando que não vai deixar de existir. A pressão do negócio vai existir sempre. Top-down vai acontecer. Mas é o famoso... Eu falei que ia dar M e deu, né? Pelo menos você levantou os dados, viu que não era possível e está mostrando ali com dados e não só com achismo. Então, isso é o que eu imagino que, não sei se para os devs, mas eu acho que os agilistas precisam focar muito mais nessa questão de olhar para dados, para as entregas, se o time está entregando, olhar histórico de entrega, olhar mais para histórico, até para ver se é possível, né? Tudo bem que no começo a gente não tem ideia. Mas depois de um tempo, é porque eu sou muito fã de fluxo contínuo e do que estimativa, né? Então, depois de um tempo, o time vai aprendendo. Sim. Como é que são as suas entregas. Eu acho que isso depende de ambiente para ambiente, né? Tem culturas mais propensas a aceitar e outras nem tanto vai ser aquela figura do GPzão ainda.
e tem ainda, né? Você sabe que tem, né? Porque Tem. às vezes você contrata uma consultoria e põe o GP por trás. Aí tá o time brincando de agilidade e o GP por trás montando uma EAP e o cara botando um backlog que as coisas não se conversam direito, né? Cara, que rola muito isso. Caramba, rola demais. Inclusive, quando a gente fala assim, né? Às vezes eu tenho ultimamente falado com os agilistas, assim, né? Uhum. Cara, seja um cara bom de argumento. Traga maus exemplos e bons exemplos, tá? E uma das coisas que às vezes a gente peca, tá? Acho que todo mundo já pecou isso. Inclusive, eu fiz até um vídeo nas minhas férias ano passado, justamente falando sobre isso. Quando a gente aprende uma técnica nova, um método, a gente quer aplicar. Mas um dos erros que a gente comete, né, e a gente tem que exercitar isso, é você não ler um ambiente que você vai aplicar isso. Aí você quer fazer um pouco meio que by the book, né? E muita gente não é isso aqui não é uma crítica, tá? É uma coisa que a gente vê. As pessoas que estão voltadas muito para lições aprendidas, tá? Com o PMBOK, né? PMBOK, Uhum. quando entra na agilidade, muitas vezes as pessoas elas ficam muito amarradas ao método, sem ler um pouco o ambiente, né? Porque dependendo do ambiente, você se adapta ou não. Tem gente que quer daily diariamente e outros times já se conhecem há um tempão que não precisa de. É só você, time novo. As pessoas não se conhecem. Sim. Cara, não conhece o produto. Qual é a melhor coisa? Ter daily, que a daily, né, é até uma forma indireta de fazer um team building ali, né? Você está conhecendo as pessoas aos poucos. Vai Sim. dando ritmo, né? Agora, se o time já roda um tempão, entrou, né? Vamos fazer a transformação digital. Você vai impor diariamente uma conversa, que de repente as pessoas já se conhecem há um tempão. Cara, faz 2 vezes por semana. Então, tudo que a gente está falando aqui tem uma adaptação, tá? Por isso que as Ah, lições aprendidas, né? Elas sim, vêm de sim. frutos, né, de experiências boas ou ruins, né? Não? Eu usei o termo, eu podia ter usado o termo retrospectiva, Foi né? Porque me ótimo. serviu muito. Não, foi ótimo isso aí. Então eu podia ter usado a retrospectiva minha enquanto PM do que eu aprendi no processo que eu, Não, né, mas que foi eu ótimo deveria lições melhorar aprendidas. no caminho. Não, eu só tô falando que, pô, você me deu um estalo agora, né? Eu podia também É. usar o outro termo, só isso. Eu sei que a gente está passando tempo aqui, que você falou Não, tá ótimo. Pode de continuar, tá ambiente. Não, bom o só papo. dar não, da apresentação, as lições aprendidas que eu trouxe era basicamente aquilo que eu trouxe lá no Agile Brasil. Lá eu não falei um por um, né? Porque a gente não ia ter tempo Sim, lá sim. para falar de produto de plataforma. E o que eu aprendi foi isso que a gente acabou de conversar aqui. Isso que você falou do ambiente é realmente isso. Eu estava nesse time nesse tempo que eu falei que estava de agilista com 7 agilistas pares, eu estava com 2 times na época. E tinha um time que ninguém conhecia nada. Nada, nada, nada. E tinha outro time, eram só 2 devs, e um deles já tinha trabalhado na Toyota, entendia fluxo, não sei o que. Cara, os caras voavam, entendeu? Sim, Eu tinha que conversar com eles nas cerimônias para entender como é que estava, mais para eu entender como é que eles estavam se sim. estruturando, as entregas e tudo mais. Mas chegava na review ali, os caras voavam, ó, eu vou entregar isso, 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 na data tal e tal, e sabe? Então, esse time eu quase não precisei atuar. Sim. É, a dele era mais para saber se eles estavam precisando de alguma ajuda minha Isso. do que para interação deles, né? E compensação, o time do lado, que nunca tinha visto nada de agilidade, dos trâmites e tal, aí sim, tive que bancar o agilista, de puxar o PO, a gente precisa montar aqui um backlog do que a gente vai entregar junto do time, que o time tá aqui alocado, mas tá sem tarefa, né? Então, Sim. você precisa... Então, tem casos e casos, você vê, era dentro do mesmo projeto, dentro do mesmo ambiente, e eram 2 times completamente diferentes, assim. Mas acontece, e é interessante a gente passar essa informação aqui para a galera que está assistindo a gente, que vai assistir depois, tanto aqui na plataforma como fora da plataforma, no YouTube, no LinkedIn. É assim, a gente conhece métodos e a gente tem lições aprendidas, não tem jeito, cara. A gente traz, né, tudo que a gente... Porque, cara, por mais que você leia, mas na prática você está muito lidando ali com o ser humano, e o ser humano é imprevisível. Você não consegue, né? Hoje eu vou fazer isso que a pessoa vai responder. Para ter uma ideia, cara, teve um lance que aconteceu recentemente, foi muito gozado. Como são as coisas? O RTE veio conversar comigo, falei, olha só, vai ter um momento ali que eu queria que você entrasse como guardião da metodologia. Isso, cara, tipo assim, 2 horas antes da reunião.
Aí eu estou na reunião. Eu falei, Y. Aí eu fiz até uma apresentação, e tudo, justamente assim, colocar mais gente para. O papo foi justamente isso. Ó, vai pintar se pintar esse papo, tu entra na jogada. Aí, meu amigo, eu estava em outra reunião, quando pintou essa reunião, saí, peguei o computador, fui para outro lugar. Aí eu estou escutando a reunião, aí eu falei assim: olha, agora chegou o momento, Y, você como guardião do método, fala aí. Cara, meu microfone não estava falando, ninguém estava escutando, cara. Por quê? Depois eu descobri, muito mais tarde, foi muito gozado, porque eu estava querendo falar e não conseguia, cara. Eu fiquei tão sem graça na hora, e o cara também ficou tão sem graça. Aí você vê, aí foi muito gozado, que teve uma reunião logo de seguida, um grupo diferente, né? Mas esse cara tava, e eu pedi desculpa, cara, aconteceu. Não, isso tudo bem, tudo, mas foi gozado, né? Porque na hora que eu tinha que falar, não falou. Aí teve que ser outro momento. Então, são esses imprevistos, né? E como a pessoa vai reagir também, a gente tem que não só estudar, claro, o argumento está aí, mas tem que saber lidar com pessoas, né, cara? Não tem jeito. Não tem jeito. Do jeito que você falou ali, a pessoa que nem precisa saber mais é a gente mesmo, né? Eu acho que o autoconhecimento nessa hora ajuda muito, porque você podia ter esbravejado, pô, não funcionou, não sei o quê, ou não, levar de boa, tá, foi um problema técnico, ok, né? Desculpa pro cara, foi o que você fez, né? Aí depois a gente conversou em outro momento, né? Surgiu esse papo, até foi muito legal sobre isso, deu certo. Então, imprevistos acontecem. Por mais que a gente tente prever, cara, vai sempre ter um problema diferente aí e tudo. Mas é legal, cara. Gostei do nosso papo, cara. Gostei a beça, foi muito legal. Tá no tempo legal, cara. Não tem problema não. Tá tranquilo. Que eu falei mais ou menos, deixa eu ver se o Wagner já colocou lá na plataforma. A galera já colocou lá. Já tá Cara, eu queria te agradecer aí, cara. Você tem alguma mensagem final aí, uma frase de efeito, alguma coisa assim, pra gente fechar esse maravilhoso episódio, né? Poxa, tá aí, não me preparei para uma frase final, uma frase de efeito. Mas, tocando no assunto que a gente está falando aqui, então, para produteiros agilistas e techs, acho que a mensagem final é essa: vocês vão puxar sempre que vocês conhecem mais, é natural, mas vocês têm que jogar junto. Vocês têm que sair do outro lado juntos, por mais que vocês quebrem pau. Mas não deixem de quebrar o pau, tá? Porque é isso aqui, as discussões que ajudam a gente a fazer melhores produtos, melhores entregas para os nossos clientes. Pô, legal. Então, bacana. Então, fechou aí. Fica aí para a gente fazer um feedback no final, tá? Não sai correndo, não. E a gente vai fechar aqui. Galera, muito legal. Vai ter segunda-feira de Pipoca Ágil mentoria, tá? Eu e a Ana Paula vamos trazer um pessoal para falar de PDI. Acho que é PDI, um negócio desse assim. Tá legal, gente? Então tá. Tchau, tchau. O link já tá aí para a galera já colocar aí o certificado. Tá bom, gente? Fica aí, o Roberto. Daqui a pouco a gente volta a falar, daqui a nem um minuto. É rapidinho. Alguns segundos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fui.